Acho que já está todo mundo aí, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Jé. Bom dia. Bom dia. Bom, gente, muito obrigada pela presença, por acordar, né, às 8h pouca da manhã, nesse frio, para a gente encerrar o nosso último dia aqui na Espen. Hoje quem vai começar a nossa sessão falando sobre os cílios é o nosso diretor, o Harry. Eu queria agradecer o Harry imensamente por aceitar esse convite. Se você puder, por favor, compartilhar a sua apresentação e apresentar, fique à vontade, Harry, por favor. Tá vendo direitinho? Tá tudo certo. Ok. Bom, então deixa eu começar aqui. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Harry, eu sou o diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Eu trabalho aqui no laboratório há 20 anos e eu já passei por diversas posições aqui. Anteriormente eu era diretor científico e desde 2019, então, sou o diretor do laboratório. E nós operamos o Sirius, que é a nova fonte do síncrotron. Nós operamos até o ano 2019 o síncrotron anterior, que era o síncrotron de segunda geração, o UVX. E agora, então, nós estamos no processo de comissionamento, ou seja, o processo de começar a fazer experimentos e definir todas as características técnicas, até onde a gente pode medir certas coisas e quais os limites desse instrumento para a gente começar a fazer ciência. Então, é uma época bastante excitante para todos, muito trabalho, mas eu tenho o prazer aqui de compartilhar com vocês algumas das perspectivas futuras. Eu não vou falar muito sobre detalhes do Sirius, porque, afinal de contas, vocês vão ter várias palestras dos pesquisadores aí depois de mim, com detalhes sobre cada uma das técnicas e sobre o que se faz nos síncrotrons. Mas eu vou dar uma apanhada geral para vocês, do que eu acredito seja a filosofia geral do laboratório e o que se espera para o futuro, e quais são as características mais fundamentais. Antes de começar, só para lembrá-los de que nós estamos dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, o LNLS foi responsável pela operação do UVX, que é o síncrotron de segunda geração. Ele era o nosso, então, único síncrotron da América Latina. Ele operou por mais de 20 anos. Para aqueles que tiveram a oportunidade de visitar o síncrotron anterior, agora já está desativado. Nós estamos descomissionando, desmontando tudo. Ele não está mais operando. Estamos transferindo os equipamentos e agora o nosso objetivo é colocar os Sirius, então, para a mesma quantidade, para uma quantidade até maior de usuários que a gente tinha no VX, fazendo experimentos completamente diferentes, muito mais avançados do que a gente tinha no síncrotron anterior. O Sirius continua sendo o único síncrotron da América Latina. Então, a gente tinha o VX, que era o único, e agora o síncrotron é o único da América Latina e um dos 3 únicos do mundo, síncrotrons de quarta geração. Desculpe, teve alguma pergunta? Não, pode continuar. Tá. Dentro do CNP, então, nós temos também o LNBio, o Laboratório Nacional de Biociências, e o Laboratório Nacional de Nanociências e Nanotecnologia, e o Laboratório Nacional de Biorenováveis, que vocês já ouviram falar sobre eles ao longo dos últimos dias de apresentação. Bom, Nossa, eu não sei por que os slides estão passando automaticamente, mas eu vou tentar segurá-los aqui. Só um instantinho. Só um pouquinho. Alô? Bom, então, o que nós fazemos é utilizar a radiação eletromagnética para estudar materiais, né? Então, a radiação eletromagnética é a forma mais versátil da gente observar a natureza, porque ela cobre diferentes comprimentos de onda. Então, nós temos como observar a matéria, nos comunicarmos, temos como observar a natureza tanto aqui no nosso planeta quanto fora, né? Então, na verdade, a nossa principal forma de observação de tudo que está na natureza é a radiação eletromagnética, né? Desde as estrelas, desde a nossa relação com o meio ambiente, com as outras pessoas, né?
E, obviamente, a gente só enxerga na faixa do visível, né? Nós podemos até sentir o calor através do infravermelho, né? Mas as demais fontes de radiação eletromagnética e comprimento de onda, né? Então, rádio ou micro-ondas, tem comprimento de onda muito maior. Ultravioleta a gente também sente através da nossa pele, mas a gente só sente os efeitos posteriores. Raio-X, cada um dessas radiações são manifestações da mesma coisa, como vocês sabem, a radiação eletromagnética, e elas necessitam de fontes diferentes, normalmente, para a gente iluminar, como a gente chama de uma forma, apesar de não ser luz, a gente chama de iluminar da mesma forma, né? Amostras e fazer, então, a nossa inferência sobre a natureza com diferentes comprimentos de onda, que vão desde comprimentos de onda do tamanho do núcleo de um átomo até comprimentos de onda do tamanho de prédios, né? Então, um síncrotron, ele basicamente produz a radiação eletromagnética. Um pouquinho, tem algum problema aqui. E quando a gente observa, então, a natureza, nós temos basicamente duas características, e mais características, mas duas características fundamentais em imagens, que são resolução e contraste, né? Então, quando a gente olha para uma foto, né, nós temos a resolução, que é os níveis de detalhes que a gente consegue observar numa foto, e nós temos o contraste, que em geral está dado pela se a radiação é refletida, se ela é absorvida, né? A gente, na região do visível, né, nós chamamos algumas dessas características de cores, mas cores não são propriedades intrínsecas da luz ou da radiação eletromagnética. Elas são sensações causadas que a gente transforma no nosso cérebro em informação, né? Então, quando a gente faz uma foto convencional na região visível do espectro eletromagnético, né, a gente tem uma certa resolução, que é compatível com o nosso sistema visual, né? Se a gente fosse capaz de enxergar na região de ondas de rádio, né, então essa resolução... Eu não sei por que está... Essa resolução seria bem pior, né? A radiação iria atravessar essa mesma pessoa, e vocês notam os detalhes, são todos obscuros, porque o comprimento de onda é muito grande, né? Na faixa de ondas de rádio. Quando a gente vai para uma faixa de micro-ondas, não sei por que isso está acontecendo. Por algum motivo está sendo trocados os slides, não sei se tem alguma característica da apresentação, mas no comprimento de micro-ondas, então a gente pode ver a radiação com um comprimento menor e uma característica de resolução maior, né? Na faixa de infravermelho... Harry, tenta descompartilhar, tirar da modo de apresentação, olha no modo do programa mesmo. Acho que deve ficar mais... Ele deve parar de correr. Eu não sei por que está acontecendo isso, nunca aconteceu. Deixa eu ver aqui. Quando eu não estou compartilhado, ele não faz isso, não sei por quê. Deixa compartilhado, mas não coloca no modo de apresentação, então aí provavelmente ele não vai fazer isso. Não, mas aí não dá, ele não vai dar certo. Porque é a animação, né, dentro. Tá. Deixa eu só ver se eu consigo tirar, seja lá o que tem. Parece que é alguma coisa do próprio Zoom, não sei. Ok, vou tentar, vai ficar meio... vou tentar fazer de novo desse jeito. Acho que eu vou tentar ir passando os slides de uma outra forma. Por algum motivo, quando eu faço o share aqui no PowerPoint, ele começa a passar todos os slides. Vocês estão vendo aí, novamente? Sim. Bom, então a ideia aqui era passar por todos os comprimentos de onda. Então, comprimento ultravioleta, né, com comprimento de onda menor. A gente percebe que existem características completamente diferentes nos raios X, né?
a radiação atravessa a matéria e a resolução é muito mais superior, porque é dada por um comprimento de onda muito inferior. E o contraste é completamente diferente pela forma como a radiação interage com a matéria. Então, normalmente, a gente atribui esse contraste, né, a um índice de refração, que tem uma parte real e uma parte imaginária, e a radiação pode ser absorvida, ela pode ser refletida, ela pode ser refratada, né, e cada uma dessas características é que forma a imagem que a gente está vendo com uma certa resolução. Obviamente, essas cores e os níveis de contraste, elas não têm nada a ver com a luz de fato, né, elas são uma tabela de cores que a gente utiliza para mostrar a imagem digitalmente, mas a radiação, a cor é uma característica que a gente tem sensações apenas na região do visível. Então, é importante deixar claro que essas cores que eu vou mostrar para vocês são cores artificiais, né? Bom, e um síncrotron, ele cobre toda essa faixa de espectro eletromagnético, né? Então, ele é uma fonte universal capaz de produzir radiação em todas as faixas, desde o infravermelho até os raios-x de alta energia, e ele produz isso de uma forma universal, com altíssimo brilho e com polarização bem controlada e uma fonte muito pequena. Então, a gente é capaz de fazer imagens de materiais utilizando esses diferentes contrastes com diferentes resoluções também, né? E esses contrastes, microscopicamente, eles estão relacionados à forma como a radiação interage com a matéria. Então, podem ser na região de micro-ondas, o contraste é dado porque a radiação causa rotações moleculares na matéria. Na região de infravermelho, né, então a radiação causa vibrações, né, basicamente como sistemas, as ligações químicas podem ser vistas como um sistema de massa-mola que tem uma frequência de ressonância e na faixa de infravermelho essa frequência de ressonância é excitada e a gente consegue observar a existência ou não de certas ligações, né, por a vibração molecular. Já na faixa de visível ultravioleta, né, a radiação tem energia suficiente para induzir transições eletrônicas, movimentar, fazer um chacoalho também, mas agora nos elétrons, não mais nas ligações apenas, né? E quando a gente vai para uma faixa de energia mais alta, essa radiação tem a capacidade de arrancar elétrons e ionizar a matéria. Então, é explorando essas várias formas de interação com a radiação com a matéria, e aqui na faixa de raio-x, a gente tem diferentes formas que isso pode acontecer. Você pode ter a radiação arrancando elétrons, você pode observar esses elétrons, ou, na verdade, quando essa energia é relaxada na forma de uma fluorescência, ou seja, a matéria emite raio-x, você pode observar esses raios-x de fluorescência, e cada uma dessas características, ela tem uma assinatura específica sobre os elementos que tem na matéria. Então, as vibrações têm uma assinatura específica do tipo de interação, de constante de mola e massa que você tem no material, e, portanto, você consegue observar que tipo de ligação química. As transições eletrônicas também estão relacionadas a que tipo de orbitais moleculares, o que tipo de átomos que você tem no material. E a fluorescência dos elementos, ela é intimamente ligada aos elementos químicos, né? E também a vizinhança química de cada desses elementos. Então, observando essas interações, a gente tem capacidade de dizer qual é o elemento químico que tem em um determinado ponto do material, qual é o tipo de ligação química, como que se dá essa ligação, qual é o estado de oxidação, enfim, a direção da ligação química. A gente tem uma série de detalhes sobre a parte microscópica do material que estão relacionados à forma como a radiação interage com a matéria. Então, cobrir essas diferentes regiões do espectro eletromagnético te dá essa versatilidade de observar a natureza nesses muitos aspectos, né? E como que a gente obtém a radiação eletromagnética? Vocês já viram várias palestras sobre isso, não custa relembrar aqui. Basicamente, né, quando a gente tem cargas numa velocidade, partículas carregadas em uma velocidade muito inferior à da luz, elas, quando aceleradas, elas emitem radiação eletromagnética, né, de uma forma quase isotrópica, na verdade, como se fosse um toroide, não dá para perceber muito bem aqui, mas é uma forma quase isotrópica. À medida que essa velocidade se aproxima da velocidade da luz, essa radiação fica bem mais concentrada, né, e ela é emitida nesse cone muito mais concentrado, né? Então, o que a gente faz, na verdade, é acelerar partículas na velocidade da luz, partículas carregadas. E a gente não acelera uma partícula, mas a gente acelera conjuntos de elétrons dentro de um acelerador, né? E esses conjuntos de elétrons, eles são condensados através de campos magnéticos. A gente consegue condensar esses conjuntos de partículas em regiões bem pequenas de espaço, né? Aqui que eu assinalo como S, né? E eles têm, então, essas características de emissão, o feixe de radiação,
que é uma característica do tamanho da fonte e do tamanho do cone de emissão da radiação. E o objetivo principal de um síncrotron é fazer com que esses tamanhos sejam o menor possível. O tamanho da fonte o menor possível, por quê? De acordo com o tamanho da fonte, vai ser menor, melhor a resolução do experimento. Porque quando você faz a projeção da fonte no seu experimento, para, por exemplo, varrer um material, o tamanho do foco vai ser diretamente ligado ao tamanho da fonte. E essa abertura, quanto menor for, mais luz se concentra no experimento. Então, o objetivo dos síncrotrons de mais alta geração, em geral, é diminuir ao máximo possível esse tamanho, né? Para você poder concentrar o máximo possível da radiação no material. E a diferença, basicamente, das gerações de síncrotron, né? Vocês já ouviram algumas coisas sobre isso, mas trocando em miúdos de forma bem simplificada, quando o pessoal pergunta qual é a grande diferença que a gente tem nas síncrotrons de segunda geração, terceira geração, quarta geração, né? Então, basicamente, tem vários fatores, mas o fator mais importante para nós no momento é esse tamanho transversal do feixe de elétrons. Então, para vocês terem uma ideia, o VX, que era o nosso síncrotron de segunda geração, né, ele tinha um tamanho do feixe de elétrons que era da ordem de 1 milímetro, mais ou menos, nessa direção transversal. A maior parte dos síncrotrons do mundo, que são de síncrotrons de terceira geração, esse tamanho já cai uma ordem de magnitude. Então, esse tamanho transversal é da ordem de 1/10 de milímetro. Quando a gente vai para a nova tecnologia dos multiband achromatas, que vocês ouviram falar aí nas apresentações de aceleradores, né, que são os 3 síncrotrons do mundo, o MAX4, o SRF-BS e o Sirius, né, então a quarta geração, nós caímos mais uma ordem de magnitude nesse tamanho transversal. E aí, em alguns comprimentos de onda, a gente atinge o que é chamado o limite de difração. O que significa isso? É basicamente o limite do princípio de Heisenberg, né? Então, você pode se perguntar qual é o tamanho de um fóton. Essa é uma pergunta meio difícil de responder, porque ela é mal colocada, né? Mas se a gente pensar o tamanho do fóton sendo o menor tamanho que eu consigo localizar a região da onde a radiação é emitida, né? Então, esse tamanho do feixe de elétrons para a região de raio-x standard, raio-x de baixa energia, no Sirius, no MAX, esse tamanho é tão pequeno que é menor do que o tamanho que a gente consegue definir de onde veio a radiação. Então, a gente diz que ele é limitado por difração, ou seja, mesmo que o feixe de elétrons fosse menor, o tamanho do fóton em si já é maior que isso, né? Então, a gente atingiu um limite físico da difração. Então, também eles são chamados de fraction limited storage units, vocês vão ouvir esse termo também. No início eles chamavam de ultimate storage units, mas eu acho que essa palavra já é ruim, porque a gente sabe que é possível que vá vir a quinta geração e assim por diante, né? Os desafios tecnológicos cada vez vão ficando maiores aqui, né? E vocês ouviram alguns desses desafios. Mas para nós, o que importa, então, são 2 características quando a gente olha para um experimento. A primeira delas é que cada elétron que passa pelo acelerador, ele emite uma frente de onda, né? E essas frentes de onda vão se sobrepor. Bom, se essas frentes de onda, como vocês estão vendo aqui, elas existem uma região do espaço onde elas são coerentes, elas se sobrepõem de forma coerente, a mesma frente de onda. Por que isso é importante? Porque, normalmente, se a gente botar um material aqui nessa região coerente do feixe, né, além da gente ter a intensidade do feixe que está chegando lá, nós temos a informação sobre a fase do feixe que está chegando lá. Então, essas informações, a informação da fase, isso que a gente chama de coerência, ela é importante para a gente poder fazer imagens do material usando essa informação. Quando a gente pega, por exemplo, uma imagem convencional e você pergunta qual é a imagem que a fase qual é a informação que a fase da transformada de Fourier de uma imagem tem, ela basicamente contém todo o conteúdo da imagem, né? O módulo em si, que é o que a gente mede através da energia dos fótons, ele contém uma informação bem menor, né? Então, a coerência para nós é importante nesse sentido, porque a gente utiliza essa informação da fase e você só pode utilizá-la se ela está bem definida desde o começo, né? Por isso é importante a gente ter essa abertura coerente a maior possível. Então, essa permite fazer, por exemplo, imagens sem lentes, chamada imagem difrativa, né? Vocês vão ouvir um pouco falar sobre isso também, né? E esse tamanho que eu falei, ele vai decrescendo à medida que a gente vai aumentando as gerações, e com isso, o tamanho da região coerente vai aumentando inversamente proporcional a esse tamanho do feixe. Então, por isso, é tão importante. À medida que a gente vai para comprimentos de onda cada vez menores, é importante a gente manter o tamanho do feixe cada vez menor, para a gente manter uma abertura que vai definir mais ou menos a região em que a gente vai poder iluminar uma amostra com um feixe coerente. Então, quando vocês ouvem falar de coerência, é isso que ele está querendo dizer.
é uma região do feixe que foi emitido que mantém a informação sobre a fase e que pode ser usada na informação do experimento, né? O outro motivo importante, como eu já tinha mencionado anteriormente, é que quanto menor for o tamanho do feixe de elétrons, essa é a fonte de radiação. Quando eu ponho um sistema com uma lente para focalizar a radiação, né, e o tamanho desse foco, que é uma demagnificação, aqui eu estou usando um fator 1000, que é tipicamente a melhor forma, a maior demagnificação que a gente consegue fazer dessa imagem, né? Então, ele é diretamente proporcional ao tamanho dessa fonte. Então, quer dizer, se eu começar com uma fonte de 10 microns, né, como um síncrotron de quarta geração, tiver uma demagnificação de 1000 vezes, aqui o tamanho do spot que eu posso chegar é da ordem de 10 nanômetros. Então, eu posso varrer o feixe de uma amostra com a resolução de 10 nanômetros e ter informação ponto a ponto. Quanto maior for o tamanho dessa fonte, pior é a minha resolução. Por isso, a gente busca, então, com essa quarta geração, e a quinta, quem sabe, no futuro, chegar em feixes cada vez menores, para ter mais coerência e cada vez informação de maior resolução. Esse é, em poucas palavras, é o motivo da gente ir aumentando as gerações dos síncrotrons, tá? E a coerência, para aqueles que quiserem ter uma ideia mais ou menos intuitiva, né? Quando eu olho para as ondas na praia, que estão chegando de várias fontes, todas bagunçadas, é impossível, por exemplo, alguém surfar essa onda do jeito que ela está bagunçada. Não tem informação da frente de onda ao longo da onda. Já numa onda, com uma frente de onda bem definida, vocês percebem que a informação está toda na frente de onda. Então, a gente tem como saber o que aconteceu depois dessa onda frente de onda interagir com alguma coisa. Quando ela toda bagunçada, não tem coerência, então não tem como utilizar essa informação. O VX era um síncrotron com uma fonte grande, portanto, com uma coerência baixíssima. Então, alguns dos experimentos que vocês vão ouvir falar hoje, eles não é que eram difíceis de fazer no VX, eles simplesmente eram impossíveis, porque não tinha como se fazer esses experimentos, tá? Então, essa é uma das características mais importantes que todo mundo fala sobre os síncrotrons novos, né? É a coerência na frente de onda de raio-x. E para que a gente usa essas informações, né? Tipicamente também de forma bem simplificada, né? Num síncrotron, a gente pode obter informações estruturais sobre a matéria. Então, aqui num exemplo bem simples, uma molécula, o que são as informações estruturais? Comprimento da ligação, né? Tipo da ligação, o ângulo que essa ligação forma, a distância de cada um dos elementos que está ligado, que tipo de elemento químico, né? E eu também posso obter informações sobre o tipo de orbital eletrônico que é ocupado pelos elétrons nesse sistema. Então, informação eletrônica. A gente pode ir de informações estruturais para informações puramente eletrônicas. Então, aqui eu estou simbolizando a função de onda de um orbital molecular, né, formado nessa molécula. E essa informação sobre tipo de orbital molecular também eu posso obter num experimento de síncrotron, além das informações estruturais. Então, a grosso modo, tem mais dimensões aqui, né, mas grosso modo, as técnicas podem ser divididas entre técnicas mais estruturais e técnicas mais eletrônicas, né, nos feixes de síncrotron, né? Então, é mais ou menos como se a gente tivesse aspectos diferentes da matéria que a gente pode explorar dependendo da faixa de energia e o tipo de experimento, né? E aí, dependendo também da forma como a gente focaliza a radiação, a informação espacial que a gente pode obter, ela pode ser desde uma informação de uma fração dessa ligação química até uma informação mais milimétrica, uma tomografia ou num campo de visão bem amplo, né? E aí a gente pode caracterizar os vários instrumentos, que a gente chama de linhas de luz, né, que tem dentro de um síncrotron, com diferentes formas e faixas de informação espacial e se essas informações são mais estruturais ou mais eletrônicas, né? Além disso, a gente tem uma informação também temporal, né, da dinâmica, que pode cobrir muitas faixas de tempo diferentes nas informações que você consegue obter num experimento síncrono, né? Então, você pode ter informações 5-dimensionais, vamos dizer assim, 3 dimensões espaciais, dimensão temporal e uma dimensão química ou eletrônica do experimento, né? E, de fato, existem experimentos que a gente chama de experimentos em 5D, né? Então, experimentos de tomografia, com informação tridimensional, com resolução temporal e resolução também química, que tipo de elemento que tem no material. E aí, os vários instrumentos, vocês vão ouvir falar, já ouviram falar de vários deles, né? Que a gente tem ao longo de um síncrotron, né? Que são chamadas linhas de luz, elas têm características de região espacial, domínio espacial que elas fazem as medidas, e se elas são mais características eletrônicas ou mais estruturais, né? E nisso também a gente tem uma divisão mais ou menos, essa divisão não é forte,
estreito, né? Mas é uma divisão que a gente tem de 3 áreas, basicamente, que a gente trabalha em ciência, principalmente no nosso síncrotron, né? Então, os materiais onde a informação estrutural é mais importante, né? Tipos de moléculas, né? Como que vamos começar pela informação eletrônica, né? Então, como os elétrons se organizam para formar um material, por que ele é condutor, por que ele é isolante, por que ele é supercondutor, né? Isso está diretamente relacionado a como que os elétrons interagem entre si nesses materiais. Então, hoje, uma área importantíssima, que a gente chama de materiais quânticos, né? Então, nós temos um conjunto de linhas que tem um foco extremamente bem aguçado para investigar características eletrônicas dos materiais, né? Então, essas linhas que a gente diz, elas estão dentro da divisão de matéria condensada, né? E um dos grandes focos científicos, né, linha SAP, IP, SABIA e EMA, né, é observar características da matéria condensada, né? Aí, olhando para o outro lado, a gente tem as linhas da divisão de biologia e matéria mole, né? Linha Manacá, que é a primeira que entrou em operação, vocês vão ouvir falar dela, linha KTDT, de imagem também, Sapucaia, linha Embuia, de infravermelho, e essas linhas elas podem cobrir, vocês notam que assim, não algumas dessas linhas elas cobrem faixas de comprimento, desde o comprimento menor de resolução até o campo de visão, né? Que eu represento por um quadradinho ou múltiplos quadradinhos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, linha mogno, né? Ela pode me dar informação submicrométrica, né, de resolução, e cobrir campos de visão enormes, de vários centímetros, né? Já a linha, por exemplo, paineira, que é uma linha de fração de pó, né? Se for para medir a distância entre planos atômicos, a gente tem uma precisão enorme, né, para medir a distância entre esses planos cristalográficos, né? E o nosso campo de visão já é tamanho de pequenos cristalitos, né? Então, você vê que é um campo de visão bem menor, né? A gente está em escalas aqui, pulando várias escalas de comprimento, né? Já a linha Carnaúba, por exemplo, nos dá informação nanométrica, né, com feixe nanométrico, mas que pode ser varrido dentro de vários microns de comprimento. E assim por diante. Então, essas linhas elas cobrem diferentes faixas espaciais, diferentes assuntos científicos, e algumas dão mais informação eletrônica do que estrutural, mas em todas elas você tem alguma informação eletrônica e alguma informação estrutural. Isso é uma forma da gente organizar as várias linhas de luz, que tipo de informação que elas nos dão dentro dos experimentos. E como que a gente se organiza, então, dentro da LNLS? Vocês vão ouvir um pouco sobre isso, né? Então, o LNLS é um dos 4 laboratórios nacionais, né, ligados à Direção-Geral do CNPEM, né? E a gente tem 6 divisões dentro da LNLS, né? 3 delas são divisões que coordenam os experimentos científicos dentro das linhas de luz e estão relacionados a mais ou menos aquelas 3 áreas que eu já te falo para vocês. Divisão de matéria condensada, divisão de matéria heterogênea e hierárquica, né? E a divisão de matéria mole e biológica. A matéria heterogênea e hierárquica, ela fica mais ou menos entre as duas, porque ela é uma matéria que tem, vamos supor, o solo, né? Então, ele tem partes inorgânicas, ele tem parte orgânica, ele tem algumas regiões que são mais heterogêneas, outras mais homogêneas, mas as propriedades, elas são dadas principalmente por essa heterogeneidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? A matéria condensada, normalmente, as propriedades desses materiais é dado pela existência de uma fase dominante na matéria, né? Fase eletrônica, por exemplo, uma fase que ele é condutor, ele é isolante, é supercondutor, ele é isolante topológico, né? Vocês vão ouvir um pouco sobre isso, né? A matéria biológica já é dada por uma característica fundamental, é a matéria viva, né? Então, aqui, a matéria tanto mole quanto a biológica, a característica principal que governa é o fato de serem a entropia ter um papel fundamental na organização dessa matéria. E a matéria heterogênea, né, ela já engloba partes dos 2 casos. Ela tem uma parte eletrônica da matéria condensada, ela tem uma parte viva também, né? Então, essas 3 linhas, essas 3 divisões, elas organizam basicamente as linhas que eu mostrei para vocês e alguns dos laboratórios que estão associados a casos científicos pertinentes a essas linhas. Aí nós temos uma divisão de aceleradores, né, que é coordenada pela NIL, e vocês ouviram falar sobre alguns aspectos desses aceleradores. Nós temos uma divisão de aquisição e processamento de dados, né, que cuida de toda a área de detetores, eletrônica, instrumentação eletrônica, o software da operação das linhas de luz, a computação científica e a infraestrutura de computação científica. E nós temos a área de engenharia das linhas de luz, né,
que é quem desenha e constrói todas essas estações experimentais. Então, desde o desenho óptico dessas linhas de luz, passando pelo projeto, o projeto mecânico dessas linhas, a instalação, os sistemas de controle, né, a infraestrutura para cada uma dessas linhas de luz, desde a infraestrutura de cabanas até a infraestrutura eletrônica e automação das linhas de luz. Então, juntas essas equipes, né, que são coordenadas por pesquisadores do LNLS, engenheiros, né? Então, aqui a matéria condensada coordenada pelo Narciso, o Hélio coordena a área de matéria heterogênea hierárquica, o Matheus Cardoso, a divisão de matéria mole e matéria biológica, a Liulinha, divisão de aceleradores, e o Lucas Sanfelice, que vocês também acho que já ouviram falar, que coordena a divisão de engenharia das linhas de luz. Então, juntos, nós realizamos desde a especificação dos aceleradores, né, que, por sua vez, são construídos por uma divisão de engenharia de engenharia e tecnologia do CNPEM, né, mas nós especificamos e operamos os aceleradores através da divisão de aceleradores, nós construímos as linhas de luz através da divisão de engenharia de linhas de luz, né, nós construímos e criamos os métodos de análise de dados para essas linhas de luz, e nós operamos, definimos os casos científicos, que, em geral, inclusive, servem de input para essas construções, e depois são os que criam os experimentos e atendem os usuários, realizam as pesquisas nas linhas de luz. Então, essa é mais ou menos a organização que a gente tem dentro do LNLS para, hoje, cuidar dos Sirius e fazer dele um laboratório, então, de pesquisa. Até pela tradição dessa escola, que começou com uma escola do CERN, eu vou falar agora um pouco sobre qual é a filosofia do tipo de ciência que se faz dentro do Sirius e como isso se relaciona com o tipo de pesquisa que se faz no LHC, né? Essa escola tem uma tradição de ter uma componente importante, onde os professores aprendiam sobre o LHC, e até ela começou a vir para o sincropetrão brasileiro, para que a gente tivesse essa dimensão também de diferença entre os dois sistemas, né? E, obviamente, eles ambos trabalham com a tecnologia síncrotron, né? Mas eles têm escalas e propósitos completamente diferentes. Então, só na energia dos elétrons, né? Então, a energia dos elétrons no Sirius é 3 gigaelectronvolts, e a energia dos prótons, que são acelerados no LHC, é de 14 teraelectronvolts. Então, são faixas de energia e para observar comprimentos bem menores, né? A circunferência do Sirius, cerca de 500 metros, né? Ela é quase 50 vezes menor do que a circunferência do LHC, né? Os campos magnéticos usados no Sirius são comparáveis, mas bem menores que os campos magnéticos supercondutores do LHC. O número de polos, por exemplo, também é 10 vezes menor, né? A energia perdida por volta, por outro lado, no Sirius, né? Então, os elétrons emitem muito mais radiação do que os prótons acelerados no LHC. E é isso que faz a nossa grande diferença. Então, a energia emitida pelos elétrons, por eles serem partículas mais leves, né, os elétrons emitem muito mais radiação eletromagnética quando acelerados. E essa radiação a gente utiliza nos experimentos. No LHC, essa radiação é espúria, né? Ela faz perder os elétrons, mas aqui é para fazer colisões entre partículas. Nós vamos chegar rapidamente qual a grande diferença. Então, se a gente colocar em termos bem simples, né? Quando a gente olha para o Sirius e o LHC, o Sirius está muito mais relacionado aos elétrons, né? E como eles interagem com a radiação eletromagnética, né? E como que esses elétrons se organizam em torno dos núcleos, né? Mas no LHC, então a gente já é o tipo de experimento que você olha para dentro dos núcleos, dos prótons, dos nêutrons, né? Que tipos de interações que você tem, e explora todas as interações existentes no que a gente chama do modelo padrão, né? Então, o LHC ele olha para uma dimensão bem diferente da dimensão que a gente está olhando no Sirius, né? Para começo de conversa, ele faz colisões entre prótons, né? No Sirius, a gente não faz colisões entre elétrons, né? Nós utilizamos os elétrons para produzir a radiação eletromagnética. No LHC, você faz 2 feixes de prótons, ou eventualmente até de núcleos, né, de chumbo, mas esses prótons eles se chocam, e o resultado desse choque produz diversos outros hadrons e outras partículas, elétrons e fótons, e através da análise dessas colisões é que a gente investiga variações no modelo padrão, e a gente sabe que o modelo padrão teve um grande sucesso em descrever todas as propriedades de todos os campos da natureza, né?
mas ele não é a resposta final, e tem muito que se aprender, né? Houve a confirmação da existência do bóson de Higgs recentemente, já faz alguns anos, mas há muito ainda que se perguntar a respeito disso. Então, eles são complementares nesse aspecto, né? E quando eu digo complementares também, no sentido não só apenas do tipo de acelerador, né, mas também filosoficamente como a gente faz ciência nesse tipo de sistema, né? Então, como eu disse, quando a gente vai para um síncrotron como o LHC, né, então é da colisão de feixes de prótons e analisando o resultado dessas colisões, detetores que olham para essas várias partículas, né, defletem elas com campos magnéticos e olhando o resultado dessas colisões, né, foi possível não só da LHC, mas uma história grande desde os anos 60, né, construir o que se chama hoje de modelo padrão da física, né? Então, você tem as várias partículas que compõem os campos, né? Tudo bem de falar de partícula por enquanto, mas os campos fundamentais da natureza, então os campos fermiônicos, que a gente diz, né? Os campos de matéria que ocupam espaço e que formam a matéria, né? Então, os quarks e os leptons, né? E os campos bosônicos, né? Que são os campos que transmitem as interações, e um campo que interage com todo mundo, que é o campo de Higgs, e que é finito em todo o espaço, né? Então, esse modelo padrão, ele constantemente tem que ser desafiado, ele é uma resposta hoje para o que tem na natureza, mas o que os aceleradores fazem é, primeiro, validar esse tipo de modelo, né, e parametrizar esse tipo de modelo. Então, qual é a massa de cada uma dessas partículas? Como elas interagem entre si, né? A gente tem o modelo padrão, ele obedece várias simetrias, mas quantitativamente, quais são os parâmetros, né? Quais são as massas de cada uma dessas partículas? Como elas interagem entre si? Até onde o modelo pode ser usado? Qual é o poder de explicação que ele nos dá, né? Então, essas são as principais características do experimento no LHC. Você pode perguntar, mas num síncrotron como o Sirius, faça a mesma coisa também? De certa forma, sim, né? Então, quando a gente vai para um síncrotron, vamos começar por como os elétrons se organizam. Então, a gente falou agora de partículas subatômicas, então subnucleares e que compõem assim, as partículas mais elementares da natureza, que já não são tão elementares assim, mas agora vamos para um nível um pouco superior, olhando para os elétrons. Então, agora a gente vai olhar só para os elétrons. Esses elétrons, quando interagem entre si, eles produzem manifestações nos materiais, né, de formas de partículas que não são exatamente partículas eletrônicas, né? Então, eles produzem o que a gente chama dessas quase partículas, né? Então, são manifestações, são elétrons que tem lá no material, mas a forma como eles propagam, eles interagem tão fortemente entre eles, em alguns materiais, que eles geram portadores de carga, portadores de excitação, que têm até uma contrapartida muito parecida com as partículas elementares que a gente observa no modelo padrão, né? Então, alguns exemplos aqui que a gente pode ver, os fônons, né, são quanta de vibração da rede cristalina, né? Os magnons são quanta de vibração da rede magnética, né? E assim por diante, os excitons, os pares de Cooper, né? Os spinons, né, que são e os quasi-elétrons, né, os skirmions. Então, vocês vão ouvir falar de alguns desses sistemas, mas eles são, então, manifestações de como os elétrons se manifestam para nós nesses experimentos, né? E eles são muito semelhantes, guardam, inclusive, teoricamente, uma semelhança muito grande. Aqui é um exemplo desse tipo de semelhança que se obtém num experimento de espalhamento ressonante, que vai ser feito numa das linhas dos Sirius, espalhamento inelástico de raio-x, né, onde há uma manifestação interessante de excitações do material fortemente correlacionado, onde a aparência que a gente tem é que o que se propaga no material não é uma partícula que tenha carga, spin e momento angular orbital, mas é como se existissem partículas que se propagam só com spin, outras que carregam apenas o orbital, características orbitais, e outras que carregam carga, mas não carregam spin. As que carregam spin carregam carga. Então, são os spinons e são os holons, né? Então, isso são manifestações do experimento que podem ser interpretadas da mesma forma como campos efetivos, como no modelo padrão. Então, nesse ponto, é uma filosofia muito semelhante, né? É uma fase da matéria que tem essas características elementares, né?
Agora, quando a gente vai para uma escala de comprimento, vamos dar um zoom out um pouco mais, né, e olhar para, agora, não mais para como os elétrons se organizam, mas como as moléculas agora se organizam para formar algo mais interessante, como uma célula, né? Então, quando a gente tem o que é parte do nosso modelo padrão agora, quando a gente quer entender algo mais complexo como uma célula, né? Essa é uma imagem artística, mas ela é fundamentada em dados estruturais de moléculas feitas em síncrotrons de microscopia eletrônica, e elas têm interações entre essas moléculas, que são interações realísticas, né, que são colocadas nesse modelo, para que a gente possa prever como é o comportamento de uma célula inteira, com todos os seus componentes, né? Agora, os elementos fundamentais, como em vez de... A gente não tem como utilizar nem os quarks, né, e os leptons e os bósons de gauge para fazer essa descrição. Nós também não temos como usar os spinons e holons, né, e as acetações elementares eletrônicas para descrever uma célula. A gente precisa partir de um modelo um pouco mais blocos fundamentais, um pouco maiores, que têm características próprias, né? E esses blocos fundamentais são as proteínas, né? Então, a gente tem as várias proteínas, as vários outros tipos de moléculas biológicas, como o RNA, o DNA, os lipídios, os carboidratos, né? E desses elementos básicos da natureza, né, que juntos a gente descreve, então, a formação da vida, né? E as características fundamentais aqui são justamente como essas moléculas interagem, né? Como que elas se organizam para extrair energia e devolver energia para o meio ambiente, né? Então, existe o que a gente chama de uma dissipação adaptativa, que é causada pela forma como essas macromoléculas se adaptam, né? E o papel dos síncrotrons aqui, de novo, é tanto validar as estruturas dessas proteínas, né, quanto validar os modelos de interação entre essas proteínas, como mais ou menos como no modelo padrão. A gente valida o modelo e valida os parâmetros desse modelo, né? E assim a gente consegue descrever a nossa intenção no futuro, é poder chegar à descrição completa de uma célula a partir dos seus elementos fundamentais. Não dos quarks e elétrons, não dos elétrons, mas a partir das características dessas proteínas, né? Quando a gente vai agora, damos um alto mais, como a vida interage com o meio ambiente. Então, um dos problemas mais importantes que a gente tem hoje é o solo, né, para a gente descrever. Se sabe muito pouco, nesse nível microscópico, a respeito do solo, e cada vez a gente tem novidades maiores a respeito disso. Isso tem uma importância fundamental, porque toda a vida no planeta ela é sustentada pelo solo, né? Então, é uma correlação entre micro-organismos, entre matéria inorgânica, entre fluidos que passam pelos poros do solo, entre íons que carregam diferentes micronutrientes, né? Entre as raízes das plantas, entre as plantas, entre a atmosfera, né? E a gente sabe que o solo tem um impacto gigantesco, né, em mudanças climáticas e na nossa segurança alimentar. Então, unindo agora a matéria inorgânica, a matéria viva, né? E chegando esse que é o exemplo, né, de matéria heterogênea, um dos mais interessantes que a gente pode encontrar, onde os nossos blocos fundamentais já têm que ser blocos maiores ainda. E esse a gente ainda entende muito pouco, né? Quais são os blocos, quais são os leptons, os quarks agora do solo, né? Que é do nosso modelo padrão para o solo, né? Essa é uma pergunta fundamental que vai ter que ser respondida nas próximas gerações. E a gente acredita que o Sirius vai ter um papel fundamental em validar esse tipo de modelo e parametrizar esse modelo para que a gente entenda como o solo funciona e possa ter uma interação melhor com o meio ambiente, né? Existem perguntas fundamentais, que, por mais incrível que pareça, uma das perguntas fundamentais é o que é matéria úmica, a matéria orgânica. Até pouco tempo atrás se achava que se sabia o que era a matéria orgânica que tem no solo, e ela basicamente é que retém o carbono da atmosfera. A maior parte do carbono que a gente diz que tem que ser sequestrado ou tem que ser mobilizado, ele vai para essa matéria úmica. O que é essa matéria? Quão recalcitrante ela é? Por que ela é recalcitrante? Essas perguntas, recentemente, elas têm sido questionadas e a gente sabe que entende muito pouco. Os nutrientes que vão para as plantas, que saem de fertilizantes e vão para as plantas, né, como o fósforo, por que alguns solos retêm esses nutrientes e a planta não recebe? Onde eles vão parar? Em que parte exatamente eles estão, né? Parecem perguntas que a gente já deveria ter respondido, mas a gente sabe muito pouco sobre elas, porque a gente precisa de ferramentas com a capacidade de enxergar a interação entre essas várias escalas de comprimento
entre várias propriedades estruturais e eletrônicas e em várias escalas de análise, né? Então, o síncrotron, com toda a sua versatilidade, e o Sirius em particular, foi bastante desenhado para que a gente possa, projetado para que a gente possa responder algumas dessas perguntas para as próximas gerações, né? Então, nós varremos exemplos desde os exemplos mais elementares da natureza, né, como que a natureza é formada, até a gente chegar como nós interagimos com a natureza, né? E com isso, então, eu gostaria de terminar e agradecer a todos vocês e deixar aberto para perguntas também. Obrigado. Obrigado, Harry. Vou fazer primeiro uma pergunta que foi colocada na plataforma, depois eu abro para uma pergunta da plateia, tá bom? Vou fazer duas perguntas, na verdade, da plataforma. Uma é como que estou adaptando a pergunta, né, do Crelison Alves. Como que o brilho de uma ponteira laser se compara com o brilho do Sirius? E também a questão do cone de luz produzida pelo laser e pelo Sirius. E a outra é qual é a previsão de tempo de vida útil do Sirius, levando em consideração os avanços tecnológicos atuais. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta foi também do Crelison. Ele fez um monte de perguntas. Tá bem. Tá. Eu não sei se é muita gente, mas se vocês concordarem, a gente pode deixar, inclusive, as perguntas, talvez seja muita gente, realmente, para a gente abrir para as perguntas. Mas, bom, vou responder a primeira pergunta sobre como se compara a ponteira laser, o brilho de uma ponteira laser com o brilho Sirius. Do ponto de vista de tamanho transversal, divergência transversal, né? A gente vê que uma característica interessante do laser é que é uma fonte de luz que ela diverge muito pouco, né? Então, se a gente ilumina uma parede longe, né, a gente consegue ainda enxergar um pontinho na parede, né? E se você iluminar alguma coisa muito distante, esse pontinho continua crescendo muito pouco, né? Então, é um feixe de baixíssima divergência, né? Então, nesse sentido, o feixe do Sirius é muito comparado, ele tem uma divergência semelhante à divergência de uma ponteira laser, né? Então, ou seja, a nossa característica da frente de onda transversal é muito parecida com a característica transversal de uma ponteira laser. Do ponto de vista de fluxo de fótons, um laser sempre tem muito mais fluxo de fótons do que uma fonte como um síncrotron ou qualquer outra fonte que não seja de emissão coerente, né? Então, nesse sentido, o número de fótons por unidade transversal e de tamanho da fonte, num laser sempre vai ser maior. Obviamente, a primeira diferença fundamental é que a ponteira laser ela emite na faixa de visível, né? Pelo menos a ponteira laser que a gente está acostumado, e um síncrotron raio-x, né? Vai até a raio-x. Mas então, do ponto de vista transversal, eles são comparáveis. Do ponto de vista número de fótons, um laser sempre tem muito mais fóton do que uma fonte de síncrotron, a não ser quando a gente fala de uma fonte de síncrotron, que é um laser de eletroníveis. Mas é uma fonte pulsada, é um outro assunto, para outra aplicação. A segunda pergunta é qual o tempo de vida útil, se eu não me engano, é isso, Renan? Isso. Tá. Tipicamente, uma instalação, o UVX, por exemplo, ele teve cerca de 22 anos de operação, né? E ele foi a principal motivo para ele ser desativado é a falta de competitividade, né? Então ele começa a não ser uma fonte mais de radiação competitiva e ciência se dá por você poder enxergar mais longe, né? Então o primeiro fator que influencia nisso seria a competitividade. Então, nesse sentido, tipicamente a gente espera que cerca de 2 décadas seja o que a gente vai ter de competitividade. Porém, o UVX ele não tinha características que permitiam fazer o upgrade dessa máquina para a gente conseguir atingir mais competitividade. O Sirius tem essa característica e ele é possível a gente fazer upgrades nele com o tempo. Então, acredito que a gente vá bem mais longe do que 2 décadas com upgrades futuros na fonte do síncrotron. Então, eu diria que 30 anos, pelo menos, a gente vai ter o Sirius funcionando com upgrades para o futuro, para que ele continue sendo competitivo a nível mundial como ele é hoje. Obrigado, Harry. Vamos abrir para uma pergunta ao vivo, que a gente já está excedendo bastante o tempo. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Tem alguém inscrito aí? Eu gostaria de fazer. Pode fazer, Gerson. Eu achei muito interessante essa parte, quando falou da interação dos elétrons, essas manifestações, que chamou em quase partículas, né? Eu queria fazer uma pergunta em relação a isso daí.
partindo disso aí, poderia ser uma possibilidade de pesquisa no sentido estrutural, porque até agora acredita-se que o elétron é uma partícula fundamental, ela é inteira, né? Ela não tem constituição interna. Então, isso poderia levar à pesquisa nesse sentido, de serem algum tipo de resíduo que está lá no elétron e que se manifesta nessa hora? Excelente pergunta, Gerson. Não. Quando a gente fala de essas quase partículas, eu não estou querendo... Inclusive, algumas delas, o elétron tem carga... A partícula portadora de carga pode chegar a ter 1/3 de carga apenas, e pode ter um spin que não seja nem... pode ter uma estatística que não é nem fermiônica nem bosônica, mas ele não é uma fração de um elétron. Ele é uma manifestação de muitos elétrons juntos. Então, você tem... É como se fosse, vamos supor, uma pessoa andando num metrô lotado, numa estação de metrô lotada. Então, ela anda, ela corre, ela acaba carregando um monte de gente em volta dela, né? Então, você vai dizer assim, não é uma pessoa que está andando, é uma pessoa com uma nuvem em volta dela, mais ou menos assim, né? Então, continua sendo aqui, efetivamente, você vê aquela pessoa arrastando um monte de gente, né? Então, é a mesma coisa com os elétrons, né? Não é que tenha 1/3 de um elétron e a gente fracionou o elétron, é que o estado final de vários elétrons interagentes, o portador de carga é algo que se manifesta como se tivesse uma carga não inteira ou se tivesse separado o spin da carga, né? Mas não é que o elétron se dividiu, é a manifestação de... Você poderia dizer assim, olha, não tem como eu reduzir... quando eu tenho muitos elétrons interagindo entre eles, tudo que eu vou fazer, que eu mexo num, eu mexo em todo mundo. Então, não tem como eu reduzir e dizer assim, tem uma partícula se propagando, que está todo mundo se movimentando junto. Mas, por incrível que pareça, tem. Só que essa manifestação, a gente chama de quase partícula. Não é uma fração de um elétron, mas é a resultado de muitos elétrons tentando caminhar juntos num estado altamente correlacionado. Então, a gente não está dividindo os elétrons. Isso é um ponto muito importante. Quando a gente olha para a manifestação, separação de carga, spin, ou carga fracionária, ou spin fracionário, não é que a gente quebrou o elétron, não é isso que quer dizer. Quer dizer que a manifestação para o experimento é como se tivesse um elétron com uma carga diferente do que ele tem. Pode, inclusive, o elétron ter massas, nessa manifestação, pode ter um elétron que tem que carregar tantos elétrons junto com ele, que ele está tendo uma massa 1000 vezes maior do que ele tem a partícula elementar. Mas não é que a gente aumentou a carga do elétron, só que a manifestação é de um monte de cargas tentando caminhar juntas, como se fosse uma carga mais pesada. Beleza. Obrigado, Gerson. Bom, pessoal, quem tiver mais perguntas pode deixar na plataforma. A gente vai ir respondendo devagarzinho essas perguntas. Obrigado, Harry, pela apresentação. Obrigado a vocês. E agora a gente continua nossas aulas gravadas na plataforma e voltamos ao vivo às 2h da tarde. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Tchau, pessoal. Boa aula para vocês.